Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos estar iniciando um novo módulo. Esse módulo chama-se Microbiologia e Parasitologia Básica. Então, hoje é a aula 1, né? Nessa aula nós vamos estar fazendo uma breve introdução à microbiologia e parasitologia. E nós vamos ter várias aulas que compõem esse módulo, né? Vamos dar essa breve introdução, depois nós vamos falar sobre vírus, fungos, bactérias, protozoários e ectoparasitas. Então, esse é o conteúdo que vai compor esse módulo que nós vamos estar trabalhando. Então, acredito que algumas pessoas já viram alguns conceitos que nós vamos falar aqui. Então, para algumas pessoas vamos estar relembrando, para quem ainda não viu, vamos estar aprendendo. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a microbiologia. O significado da palavra, né, significa micros, pequenos, biovida e logociência. Então, uma ciência que estuda formas de vida de tamanhos bem pequenos, né, como micro-organismo. Então, a microbiologia é uma área da ciência que se dedica ao estudo de micro-organismos e outros organismos de dimensões reduzidas, tá? São organismos que alguns não são vistos a olho nu, né? Precisa de microscópio para visualizar. Outros você consegue visualizar algumas formas de vida, mas elas são bem pequenas ainda, em relação aos outros organismos vivos que existem no planeta. Então, nesse grande grupo, digamos assim, a gente tem o estudo de bactérias, fungos, vírus, protozoários e também ectoparasitas. Então, os micro-organismos é um conjunto de seres vivos, né, capazes de existirem como uma única célula em agrupamento. Então, a gente vai ver aqui bactérias, a gente vai ver fungos, a gente vai ver protozoários. Esse módulo, ele é esquematizado assim. Essa aula é uma aula introdutória, mas nas demais aulas que a gente for falando de bactérias, fungos, vírus e protozoários, a gente já vai falando sobre as características gerais desses organismos e também já vamos relacionando as principais doenças que causam, né, as doenças mais prevalentes na comunidade, que são doenças que vocês mais vão receber, né, que vocês vão observar, que vão estar dispensando medicamentos para combater essas doenças. Então, esse módulo ele é muito importante para reforçar o que a gente vai ver lá no módulo de farmacologia também. São módulos que se complementam. Então, a parasitologia em si é uma doença A parasitologia em si é uma ciência que estuda doenças que são causadas por outros organismos vivos. Esses organismos, eles podem viver dentro, né, de um hospedeiro ou fora do hospedeiro. Se ele vive dentro do hospedeiro, ele vive no interior. Se ele vive fora do hospedeiro, ele vive no exterior. Esse hospedeiro, ele pode ser um hospedeiro humano ou um hospedeiro animal, tá? E para que ele estabelece uma relação entre o parasita e hospedeiro? Ele estabelece essa relação porque é através do hospedeiro que ele vai obter as suas fontes nutricionais, o seu alimento, né? Vai consumindo, né, certas estruturas orgânicas, seja tecidos, seja fluidos, como sangue, seja os próprios nutrientes que o hospedeiro tem, ele vai consumindo a fim nutricional, né, para ele crescer e reproduzir. Então, todo organismo vivo, que está vivo, ele tem a intenção de permanecer vivo, se multiplicando, né? Então, a parasitologia, na prática, abrange o estudo de vários outros subtipos, né? Digamos assim. Então, dentro da parasitologia, a gente estuda protozoários, eumintos e ectoparasitas e alguns artrópodes, né? A maioria desses parasitas de importância médica são como esses aqui, ó.
Aqui, essas fotos são fotos de micrografia, né? Fotos que são observadas a partir de microscópio, né? Técnicas de coloração, e aí você consegue visualizar em microscópio. Então, isso daqui é uma forma de vida da giardia, né? Que é um protozoário. Esse daqui já é uma outra forma, que é o euminto. Então, a gente vai ver essas classes separadas. Não se preocupe que a gente vai ver características de cada um desses aqui. E aqui é um outro exemplo de ectoparasita, como o piolho, né? Que já é mais conhecido. Quanto ao número de hospedeiros, né? A gente tem duas classificações. Uma chamada monoxeno e outra chamada heteroxeno. Então, monoxeno ou monogenético são parasitas que realizam seu ciclo evolutivo em um único hospedeiro. Então, toda sua forma de vida, né, desde da fase larval, da fase de ovo até a forma adulta, ele consegue desenvolver dentro de um parasita, de um único hospedeiro, que aqui nessa figura é um exemplo do ciclo evolutivo ou ciclo de vida do Ascaris lumbricoides, e o hospedeiro aqui é o homem, né? Então, ele consegue se desenvolver aqui no intestino, né, do homem. Outro exemplo são, por exemplo, o enteróbios vermiculares. Então, assim, de forma geral, esses parasitas, eles conseguem crescer, se desenvolver na forma adulta, se reproduzir, né, se multiplicando, macho e fêmea, depositar seus ovos e reiniciar o seu ciclo. Então, todo o ciclo ele acontece dentro de um hospedeiro. Quando a gente tem mais de um hospedeiro envolvido nessa questão do ciclo evolutivo, então a gente já tem que ele é do tipo heteroxeno ou digenético, tá? São parasitas que se completam o ciclo evolutivo passando pelo menos em 2 hospedeiros. Aqui é um exemplo do Schistossoma mansoni, que é o que causa a esquistossomose. Então, ele tem uma fase evolutiva dentro do caramujo, que é um hospedeiro, e tem uma fase evolutiva dentro do homem, que é o outro hospedeiro. Então, aqui a gente tem mais de 2, a gente tem 2 hospedeiros, né? Mais de um envolvido. Então, o ciclo dele é do tipo heteroxeno. Quanto à localização, nós podemos falar que temos endoparasitas e ectoparasitas. Ectoparasitas são os que se localizam nas partes externas do hospedeiro, né? Tipo pele, cabelo, pelo, são as partes mais externas, né? Como, por exemplo, aqui o piolho, a pulga. Por quê? Porque ele, mesmo assim, obtém algo, né, aqui no piolho, como, por exemplo, ele obtém sangue para ele se nutrir, mas também ele vive fora, né? Ele vive fora na superfície externa do hospedeiro. No caso dos endoparasitas, eles já se localizam nas partes internas, né? Nas partes de dentro do corpo do parasita. Aqui um exemplo é a esquistossomose, né? Que é a famosa barriga d'água. A maioria do que a gente vai estudar são no tipo endo, que ele se desenvolve dentro do corpo do hospedeiro, né? Organização celular, nós temos organismos unicelulares e pluricelulares. Unicelulares são aqueles organismos que têm um único tipo de célula, né? Que é uma célula mais simples, né? Ela não é tão complexa. Já os pluricelulares, eles podem ter vários tipos de célula e muitas das vezes eles têm vários tipos de formas evolutivas. Quanto à nutrição, a gente tem autótrofos e heterótrofos. Então, os autótrofos são aqueles que conseguem fabricar o seu próprio alimento, como as plantas, né? E há algumas algas, então as plantas, elas são seres autótrofos que conseguem, né, fazer a partir da luz solar, elas conseguem produzir os seus próprios nutrientes para se desenvolver. Já os heterótrofos
são incapazes de produzir os seus alimentos, eles precisam estabelecer algum tipo de relação para eles se alimentarem, né? Podem se alimentar das plantas ou de outros animais, então eles precisam de uma fonte externa para que eles consigam se alimentar. Quanto à reprodução, a gente pode ter sexuada ou assexuada. A reprodução assexuada é a mais comum, né? A reprodução assexuada, ela não precisa do envolvimento de gametas, gameta masculino e o gameta feminino. Então, geralmente, ela é formada pelo brotamento, né? Então, a gente tem alguns tipos de reprodução assexuada, mas a maioria é essa daqui, tipo, né, germinação, brotamento, em que o organismo ele subdivide, formando novos organismos. No sexuado, não, você precisa do gameta masculino e do gameta feminino, ou seja, você precisa do organismo do sexo masculino, do organismo do sexo feminino, para que ele se desenvolva, né, e forme um novo organismo. A ação dos parasitas sobre os hospedeiros. Então, nem sempre a presença de um parasita em um hospedeiro indica que está havendo uma ação patogênica. Então, a gente vai ver que existem alguns tipos de micro-organismos que eles não têm relação, digamos assim, na maioria das vezes, não tem uma relação maléfica no nosso organismo. Em alguns momentos pode ser que tenha, né? Em geral, os distúrbios que ocorrem são de um certo grupo de micro-organismos ou a partir de um desequilíbrio, né, entre a ação do parasita e do hospedeiro, certo? Vamos falar um pouquinho sobre as relações entre os seres vivos. Então, nós temos relações intraespecíficas, né? Que são relações, digamos assim, naquela mesma espécie, certo? E a gente tem relações interespecíficas, que são relações em espécies diferentes. Aqui, no caso da parasitologia e microbiologia, as relações são todas do tipo interespecíficas, que a gente vai estar estudando, porque são as relações que mais têm interesse na área médica. Então, a gente tem relações harmônicas ou positivas e tem desarmônicas ou negativas. As harmônicas podem ter alguns tipos de benefícios, as desarmônicas não têm benefícios, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre as relações harmônicas. Aqui a gente tem o mutualismo, o comensalismo e a simbiose. O mutualismo, ambos são beneficiados pela interação. Quem são esses ambos? O hospedeiro e o parasita, tá? Aqui é a relação em espécies diferentes. Então, aqui a gente está falando da espécie de um possível hospedeiro e da espécie de um possível parasita. A relação entre eles é de mutualismo quando ambos são beneficiados pela interação. O comensalismo ocorre quando apenas um é beneficiado, mas isso não quer dizer que o outro sofre algum tipo de prejuízo, tá? Ele não é beneficiado, mas ele também não é prejudicado. Na simbiose, ambos são beneficiados pela interação, só que de forma dependente. Ou seja, um precisa do outro para sobreviver. É basicamente assim. Um exemplo que eu sempre dou em relação de simbiose, nossa própria microbiota, que a gente vai falar há pouco. A gente precisa da nossa microbiota, é por isso que ela nasce, né, muitas das vezes com a gente, porque ela tem funções dentro do nosso corpo. Nem sempre a nossa microbiota vai fazer mal, porque nós vivemos em uma relação de simbiose. Mas, se acontecer de essa relação trazer resultados negativos, então já são relações desarmônicas, né? Então, a gente tem competição, concorrência por recursos, principalmente recursos nutricionais, parasitismo,
que retira o nutriente do outro, prejudicando, como por exemplo um ectoparasita retira o sangue e aí prejudica, por quê? Porque incomoda o hospedeiro. E predatismo, quando você tem a destruição da outra espécie. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre microbiota, que são um conjunto de micro-organismos bastante importante. Então, é um conjunto de micro-organismos que está presente, né, na gente. Pode estar presente em peles e mucosas, né? Na nossa pele, mucosas diversas, como trato respiratório, mucosa oral, mucosa vaginal, mucosa intestinal, que é a que eu considero muitíssimo importante. Então, a microbiota, ela é o nosso, digamos assim, nossa população residente. Alguns patógenos, eles estão sempre associados à doença, né? Mas alguns patógenos, eles podem estar associados à doença ou eles podem ser só da nossa microbiota, certo? Então, isso é chamado de patógeno oportunista. Alguns patógenos da pele, principalmente, eles são da nossa microbiota. A gente já viu que a microbiota, ela também faz parte lá do sistema imunológico. É uma barreira inata da nossa pele, né? Mas isso não quer dizer que se ela mudar de ambiente, ela não vai causar algum tipo de infecção. Pode ser que sim, tá? Então, é por isso que muitas das vezes ela é chamada de oportunista, porque depende do local que ela estiver. Então, a gente tem a microbiota residente e a microbiota transitória. Microbiota residente é que colonizam as camadas mais profundas da derme, são mais resistentes à remoção, é composta por bactérias normalmente presentes na superfície cutânea. A microbiota transitória colonizam camadas mais superficiais, então são aquelas que a gente remove basicamente o tempo todo. A gente sempre tem perda, né? Adquiridas durante os cuidados do paciente. Então, a gente tem aquela residente que é mais difícil de perder. Muita da nossa microbiota intestinal também é residente, a gente precisa dela. E tem a transitória, que é aquela que você fica perdendo, mas repõe sempre. Então, quais são os nossos benefícios da microbiota? A gente tem diversos benefícios. Já falei para vocês da questão da sistema imunológico na pele. A gente tem no intestino bactérias, né, trabalhando na síntese de vitaminas, como a vitamina K e algumas vitaminas do complexo B. A gente tem a vaginal, elas constituem substâncias como ácido lático, né, que vão diminuir o pH vaginal, que é o ideal, né, para controle de infecções. Então, a gente tem muitas vantagens. Mas, em caso de situações desfavoráveis, pode ser que a nossa própria microbiota cause uma infecção. Como, por exemplo, a cárie, né, que é uma bactéria, né, que causa uma infecção no dente. E se isso se prolongar, todo mundo sabe que vai sendo um problema comum. A gente tem reações de pele, né? Doenças de pele, doenças orais. Então, assim, a nossa microbiota não é só bactérias. A gente tem muitas bactérias, mas a gente também pode ter fungos, tá? Envolvidos, constituindo a nossa microbiota. A microbiota do trato digestório é a mais importante, que eu considero assim muito importante. Então, para a gente falar um pouquinho, vamos diferenciar isso daqui, que eu sempre gosto de trazer esses conceitos, sobre o que são prebióticos e o que são probióticos. Prebióticos, gente, estão relacionados a alimentos. Probióticos é o próprio micro-organismo. Então, prebióticos são carboidratos não digeríveis que estimulam as bactérias lá do intestino, certo? Então, são alimentos. Que tipo de alimentos? Alimentos ricos em fibras, são alimentos também prebióticos. E tem outros mais específicos, elas vão estimular a atividade de bactérias que já estão presentes lá no intestino, no trato digestório.
Os probióticos já são micro-organismos, tá? Lactobacilos fermentados é o próprio organismo. Às vezes, geralmente é um organismo vivo, tá? E que muitas das vezes eles se relacionam com a nossa, elas são muito parecidos com a nossa microbiota intestinal. Então, quem aqui já tomou, com certeza, a questão de repositores de flora, aqueles lactobacilos vivos que você compra lá no supermercado. Então, ambos, tanto os prebióticos quanto os probióticos, são muito importantes para a promoção da saúde e para a regulação da flora intestinal. Então, assim, agora nós vamos ver uns videozinhos que são bem interessantes e que falam dessa questão da microbiota. Microbiota é um conjunto de micro-organismos, é a comunidade de micro-organismos que vive em harmonia com o nosso corpo. Nós temos populações de bactérias habitando diferentes sítios do nosso corpo, principalmente as mucosas e a pele. Então a gente tem uma microbiota oral, uma microbiota intestinal, uma microbiota de pele, microbiota vaginal, microbiota genitourinária, que faz parte do equilíbrio do organismo. Essa microbiota ela tem uma importância muito grande para o hospedeiro, para o ser humano, porque ela ajuda na modulação das mais diversas formas. A microbiota intestinal, todo mundo está discutindo muito hoje microbiota intestinal, tem muitos trabalhos falando de microbiota intestinal, porque tem se mostrado um papel importante na modulação, tanto nutricional, como na modulação imunológica. As bactérias que compõem essa microbiota intestinal, elas ajudam a estimular o sistema imune. Tem muitos trabalhos mostrando que mesmo no útero o bebê já tem uma população de bactérias, né, que veio da mãe. Mas a hora que o bebê nasce, ele tem essa carga bacteriana, e essa carga bacteriana é importante para essa modulação microbacteriana do bebê. Então, o bebê que nasce de parto cesáreo, ele vai ter uma microbiota mais relacionada com a microbiota ambiental, né? E o bebê que nasce de parto vaginal vai ter uma microbiota mais relacionada com a microbiota da mãe. Nos primeiros 2 anos de vida do bebê, essa microbiota vai sendo modulada de acordo com o ambiente em que ele vive, de acordo com a alimentação, se toma leite materno, se toma fórmula, se toma antibiótico, não toma antibiótico, qual ambiente aquele bebê está inserido. Depois de 1 ano e meio, 2 anos, essa microbiota fica estável, você não consegue muito modular a microbiota, já fica uma microbiota como de adulto que vai acompanhar esse indivíduo até a vida adulta. Mas existem muitas relações de microbiota com doenças. Uma microbiota que não está em equilíbrio com o organismo, que tem bactérias que são bactérias patogênicas ou bactérias que não têm essa relação benéfica com o organismo, estão relacionados com diabetes, com obesidade, com câncer. Agora estão relacionando muito a microbiota intestinal com doenças do sistema nervoso central, como Alzheimer, como autismo, como depressão. Então você tem uma relação muito grande da composição ou a falta de equilíbrio dessa microbiota intestinal com o aparecimento de doenças em todo o organismo. Com bom humor ou mal-humorado? Relaxado ou estressado? Com fome e gordo ou quase sem apetite e magro? A composição da nossa flora intestinal pode explicar todas essas variações. Não param de surgir pesquisas que sugerem a influência das bactérias do intestino sobre a nossa vida. O nosso intestino abriga 100 trilhões de bactérias, 10 vezes mais que o número de células do corpo. Essas bactérias não são boas nem ruins, elas são importantes para a saúde, para o bem-estar e podemos influenciá-las com o nosso estilo de vida e alimentação. Michaela pesquisa como esses organismos se comunicam com o cérebro. Para isso, ela realizou testes com ratos.
Alguns receberam comida com lactobacilos, enquanto outros seguiram uma dieta normal. Depois de um tempo, os animais foram colocados num labirinto para que o comportamento deles fosse observado. A surpresa do resultado foi que os ratos que ingeriram lactobacilos se comportaram de maneira diferente dos demais. Percebemos que os ratos mais medrosos, ao receberem os lactobacilos, apresentaram um comportamento mais corajoso, ou seja, dá para influenciar o comportamento de ratos por meio da ingestão de bactérias do intestino. Mas será que isso também funciona com humanos? Ficamos mais medrosos ou valentes por causa do que comemos? Não exatamente. No entanto, a estrutura e o funcionamento do intestino são muito semelhantes em ratos e humanos, e as bactérias do intestino dos dois afetam a saúde, o peso e o comportamento de cada um. Marco quer saber como isso acontece. Tanto o cérebro quanto o intestino precisam um do outro, precisam estar em contato. O que nos surpreendeu foi o fato de que o cérebro recebe sinais do intestino. Sempre pensamos que o cérebro era um sistema muito isolado, mas nossos resultados mostram que os sinais do intestino de fato chegam ao cérebro. Ratos sem flora intestinal, ou seja, criados num ambiente estéril, manifestaram mudanças cerebrais drásticas. Sem as bactérias do intestino, o sistema imunológico deles foi prejudicado. As células fagocitárias, conhecidas como microglias, estavam danificadas ou não existiam, e elas têm uma função importante no nosso corpo. Retiram células mortas do sistema nervoso, eliminam estruturas danificadas, infecções e patógenos, além de contribuir para a plasticidade cerebral ao longo da vida. A questão era se os ratos sem flora intestinal, com os fagócitos inativos, ao serem colocados em gaiolas com ratos normais, poderiam reativar e desenvolver uma flora intestinal saudável. De fato, após 4 semanas juntos, foi constatado um aumento de bactérias de intestino nos roedores sem flora. Os fagócitos no cérebro também aumentaram significativamente. Segundo os cientistas, os ácidos graxos de cadeia curta é que fazem a conexão entre cérebro e intestino. Eles são formados quando as bactérias intestinais decompõem produtos lácteos e alguns alimentos ricos em fibras. Significa que podemos influenciar o cérebro pela alimentação? A alimentação influencia a nossa flora intestinal. A flora intestinal é a conexão entre o que comemos e o nosso corpo. Ou seja, o que ingerimos tem que ser processado pela flora intestinal e, na melhor das hipóteses, é transformado em substâncias úteis e saudáveis. Com essas substâncias, a flora pode sim manipular nosso humor e comportamento. As diferentes bactérias produzem uma gama de neurotransmissores. Um deles é a dopamina, que atua no nosso centro de recompensas e vícios, ou ainda o hormônio da felicidade, a serotonina. Essas substâncias agem sobre o nosso sistema cardiovascular e desempenham um papel em transtornos como a depressão. Fazem com que a gente se sinta mais cansado ou mais ativo e podem alterar o nosso peso corporal. Há 10 anos já se sabe que pessoas com sobrepeso ou aquelas que permanecem magras têm floras intestinais diferentes. Em experimentos com animais, chegou-se a transferir a flora de uma pessoa gorda para ratos magros e a flora de pessoas magras para ratos gordos. Não demorou muito para que os ratos ficassem com um peso proporcional ao do doador. Isso ocorre porque a flora intestinal é diferente em pessoas com excesso de peso. É composta por menos bactérias que em pessoas magras. Além disso, possui maior quantidade de um tipo específico de bactéria, as Firmicutes, que são mais eficazes no processamento de alimentos. Se a quantidade de Firmicutes aumenta em 20%, nossa flora intestinal absorve 10% mais calorias dos alimentos.
10% Kalorien hört sich vielleicht nicht so viel an. Não parece muito, mas são 250 calorias por dia. Se pensarmos ao longo do ano, seriam de 8 a 9 quilos a mais. 9 Kilo zusätzliches Gewicht. Não quer dizer que não podemos escapar dos organismos que hospedamos. As firmicutes gostam de comidas gordurosas e pouco saudáveis, como fast food, açúcar e álcool. Se optarmos por uma dieta rica em fibras, ácidos graxos, frutas e verduras, podemos fazer bem àquelas bactérias que nos ajudariam a ficar magros. Ou seja, temos que cuidar delas para manter o bom humor, controlar o comportamento e a saúde. Então, pessoal, a gente viu, né, que a nossa microbiota, a composição da nossa microbiota, os tipos de micro-organismos, né, que compõem, são extremamente importantes, porque hoje, a partir de estudos, já se sabe que, principalmente na microbiota intestinal, está muito relacionado a algumas questões do sistema nervoso, né, como comportamento, como sensação, questão de tranquilidade, felicidade. Então, como a minha professora sempre brincava, ela dizia que a palavra enfesado existe, significa cheio de fezes. Então, a pessoa que está cheia de fezes, ela fica muito mal-humorada, certo? Então, o que relaciona diretamente a microbiota é o que a gente consome. Então, agora nós vamos ver algumas categorias taxonômicas, né? Acredito que muita gente já ouviu falar sobre essas divisões, né? Aqui a gente tem divisões de todos os seres vivos em reinos, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. O mais importante que a gente vai falar um pouquinho é sobre os reinos, né? A gente tem uma composição de 5 reinos. O reino planta, que é um reino composto por plantas, né? A gente tem o reino fungi, que é onde tem os fungos. A gente tem o reino protista, onde a gente tem protozoários. O reino monera, que é onde tem as bactérias. E o maior reino, que é o animalia, que é onde compreende diversos tipos de animais. Dentro do processo, né, das infecções parasitárias e transmissão dessas infecções, a gente tem uma tríade. Essa tríade ela é composta pelo hospedeiro, ambiente e o agente. Então, essa é a tríade da infecção parasitária. Hoje em dia, a gente já sabe que algumas doenças a gente pode ter esse outro tipo, né, que é o vetor, que ele vai auxiliar na transmissão. Mas, de maneira geral, o que nós temos é a tríade. A gente tem o hospedeiro, que pode ser o homem ou o animal. A gente tem o agente, que tem a finalidade de reconhecer o seu hospedeiro, nele penetrar, desenvolver, multiplicar, né, causando a infecção. E a gente tem um ambiente, que já é relacionado a fatores físicos, químicos e biológicos. São influenciados pelo parasita e pelo hospedeiro. Então, a gente sabe que alguns tipos de parasitas, micro-organismos, têm características ambientais específicas, outros não são mais variáveis, questões como calor, como umidade, como luz, certo? Então, a cadeia epidemiológica, a cadeia de contaminação, ela é dita assim, né? A gente tem uma via de eliminação sendo eliminado, e aí a gente contém a via de transmissão, que é como vai ser transmitido, a porta de entrada, que é como o micro-organismo vai penetrar no hospedeiro, né, o parasita vai penetrar no hospedeiro. A gente tem os reservatórios, que pode ser um reservatório humano, que seria os hospedeiros, ou reservatório animal. E as fontes de infecção, que pode ser também outras formas de vida, ok? Então, as principais portas de entrada ou vias de penetração dos agentes infecciosos são como ele vai entrar, né? Como ele vai se introduzir no hospedeiro. Então, as portas de entrada principais são pelo trato respiratório, né? Aqui no caso,
pode ter nariz, né, através da respiração, trato digestivo, né, como por exemplo através da boca, trato geniturinário, né, e também pele, mucosas e secreções, certo? Geralmente secreção na região de mucosa. Então, após ele penetrar no hospedeiro, instala-se nos tecidos, cavidades ou órgãos que mais se beneficiam, né? No qual ele tem mais afinidade, multiplicam-se, depois saem e eliminam suas formas evolutivas, ou seja, formas de vida de resistência e multiplicação. Então, depois que ele entrou, se desenvolveu, se multiplicou, ele vai precisar eliminar suas formas de vida. Mas para quê, professora? Para que ele se mantenha, né? Perpetue a sua espécie. Então, toda a finalidade depois da multiplicação é colocar essas novas formas de vida para o ambiente. Então, as principais portas de saída ou vias de eliminação, a gente tem o ânus ou a boca, né? Que é a via digestiva, seja via oral ou via anal, né? Você pode ingerir, né? Agentes infecciosos saem juntamente com as fezes, ou você pode ingerir, a gente vai ver como que ocorre basicamente quando a gente estiver vendo doenças, né? As formas de contaminação. Nariz e boca, que são as vias respiratórias, é outra via de eliminação, né? Quando você expele gotículas pelos mecanismos de tosse, espirro, escarro. Pele mucosa, né? Como a pele se descama através de fricção, algum tipo de coceira você consegue remover certas camadinhas mais externas da pele contendo os micro-organismos, né, infecciosos. Também tem vagina e uretra, né? Via urogenital, que são eliminados pela via vaginal uretral, como por exemplo durante relações sexuais, né? Que são alguns micro-organismos causados de infecções sexualmente transmissíveis. A gente tem também uma via de eliminação pelo sangue, né? Alguns agentes infecciosos eles conseguem ali sobreviver no sangue, e assim acabam saindo por intermédio de sangramentos acidentais, né? Como por exemplo, ferimentos, acidentes, realização com punção com agulha, né? No caso de transfusão, ou quando você tem a picada de vetores, né? Que o vetor, principalmente o inseto, né? O mosquito, ele tem a finalidade de sugar o sangue. E aí, nessa transferência, ele pode acabar... O sangue é uma forma de eliminação porque contamina também o próprio vetor. E a eliminação pelo leite. A gente sabe que algumas formas infecciosas elas conseguem ser eliminadas pelo leite durante o processo de amamentação. Então, foi isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, né? Vejam todas as informações que foram passadas aqui. Realizem as atividades e qualquer dúvida, entre em contato comigo. Até a próxima aula.